Vamos chegando, vamos descendo para cá. Abra a sua Bíblia no livro de Jó. Livro de Jó. Nós já estudamos o Pentateuco. Nós passamos pelos livros históricos. Encerramos a semana passada aqui os 3 últimos livros históricos. Quais são eles? Esté, Esdras e Neemias. Nós vamos entrar agora no estudo daquilo que se chama os livros poéticos, a poesia hebraica. Hoje eu não vou entrar em detalhes sobre essa questão da poesia, vou deixar para a próxima semana, quando nós faremos a exposição do livro de Atos dos Apóstolos, de Salmos. Não na semana que vem, que é o pastor Hernandes, na outra semana, se Deus quiser, estaremos fazendo a exposição de livro dos Salmos. O livro mais amado, mais lido pelos crentes em todos os tempos, em todas as épocas. Tá certo? A gente não lê Levítico, não lê Ezequiel, mas Salmos todo mundo lê. Né? Isso que é mais fácil achar Pokémon do que Filemon, né? Abra a sua Bíblia no livro de Jó, por favor. Livro de Jó. Esse é um dos livros preciosos que nós temos para refletir sobre o mistério do sofrimento. Por que os crentes sofrem? Existe um livro que foi escrito por um rabino que teve um filho com uma doença muito séria. E o título do livro é Por que coisas boas, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas. Só que nós não somos coisa boa, coisa nenhuma. Isso aí é coisa de... Nós não valemos nada. Nós não prestamos. A gente teria que fazer a pergunta seguinte: por que coisas boas acontecem com pessoas tão ruins como a gente? Isso é que a gente devia perguntar. Tá certo? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles, as coisas boas e as coisas ruins. As coisas ruins. Tem crente que ele é meio misterioso. Ele acha que, dependendo do tipo da morte, Deus está castigando o crente. Né? Morreu eletrocutado. Esse aí, coitado, esse aí devia estar com uma dívida com Deus tremenda. Não é assim, irmãos. O profeta Isaías morreu cerrado ao meio. Então vamos rever a nossa teologia do sofrimento, tá certo? E eu, na minha vida pastoral, nunca conheci gente que tenha sofrido como Jó. Os crentes hoje, qualquer enxaqueca, qualquer dor de barriga, entra em crise espiritual. Canta aquela música de Chico Buarque, Meu Mundo Caiu. Qualquer coisinha. Qualquer coisinha. Em primeiro lugar, eu quero mostrar para você que o livro de Jó não é uma ficção. Os teólogos liberais, eles defendem que Jó não existiu. Certo? Que Jó é uma lenda, que Jó é uma ficção. Mas eu quero mostrar para vocês que a Bíblia fala de Jó. Nós vamos ler Ezequiel, capítulo 14, versos 14 e 20, e Tiago, capítulo 5, versículo 11. Ezequiel 14, versículo 14. Acharam lá? Ezequiel 14. Versículo 14. O que diz aí? Ainda que estivesse no meio dela esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvaria apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Presta atenção, você é inteligente. O que eu quero mostrar para vocês aqui é que Jó, ele é uma figura o quê? Histórica. Se você crê que Daniel, né, e que Noé são figuras históricas, Jó também é o quê? É uma figura histórica. Jó não é um Pokémon. Ok? Jó
é uma pessoa. A história dele é real. Vamos lá para Tiago, capítulo 5, Novo Testamento. Tiago, capítulo 5. Tiago fica depois de Hebreus, não é isso? Tiago, capítulo 5. Quando fala sobre a paciência, onde é que aparece aí? Hein? Versículo 11, o que diz aí? Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Então veja bem, nós temos agora um autor do Novo Testamento, Tiago, falando sobre a figura histórica de Jó. Então a história de Jó existiu. Agora, a grande pergunta é: quando foi que aconteceu a história de Jó? Quando foi que aconteceu a história de Jó? Vamos abrir lá em Gênesis, capítulo 6, versículo 3. Gênesis 6, 3. O que diz lá? Antes do dilúvio, as pessoas viviam, isso é um dado, 120 anos. Começou com Matusalém, depois foi diminuindo. Na época do salmista, Salmo 90, 80, né? 70, 80, o resto é canseira aí, enfado. Mas a média, na época de Noé, era de 120 anos. Veja o que diz aí. Gênesis 6,3, o que diz? Cento e 20 anos. Deus se zangou com aquilo que ele havia criado, se decepcionou e disse: vai viver só 120. Mas vamos ver quantos anos Jó viveu? Jó, 42, 16. Jó, 42, 16. Vamos ler 16 e 17. O que diz lá? Pois disto viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó velho e farto de anos. Presta atenção, depois que aconteceu tudo que aconteceu com Jó, 12 anos de sofrimento, mais o que ele tinha, o pessoal calcula aí uns 60 anos. Com mais 140 aqui, quantos anos Jó viveu? 200 anos. Qual é o raciocínio dos inteligentes? Jó foi um homem que viveu na era o quê? Patriarcal. A história de Jó poderia ser colocada, certo? Junto com a história de Abraão. Abraão viveu quantos anos? 175. 175. Moisés viveu 120, não foi? Mas Abraão viveu 175 anos. Então, tá certo? Um foi no enterro do outro, nesse negócio de contemporâneos, né? Eles foram da mesma época. Então, esse livro de Jó, ele abre os livros poéticos, e Victor Hugo diz que esse é o maior livro da literatura humana, o livro de Jó. E a história dele aconteceu no período o quê? Patriarcal. Por que isso também? Não somente por essa questão do dado, da idade, mas porque era na época patriarcal que o pai era o sacerdote da família. E você vai ver lá no capítulo 1 de Jó. Vamos lá, capítulo 1 de Jó. Capítulo 1 de Jó. A partir do versículo 5. Versículo 5. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia o quê?
holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó o quê? Continuamente. Então, além da idade, do argumento da idade, você tem um argumento de que ele era um sacerdote da família. Isso é uma característica do período o quê? Patriarcal. Vocês estão me entendendo ou não? Então vocês vão colocando esses argumentos aí. Agora, vamos pegar agora, abrir na mente de vocês, primeiro, qual é o tema do livro de Jó? Qual é o tema? E eu colocaria aqui como tema o mistério do sofrimento do crente. O mistério do sofrimento do crente. Você vai ler Jó, você vai estudar Jó, e Deus não vai responder nem para Jó, nem para você, por que que o crente o quê? Sofre. Isso é um mistério. É um mistério. E você que gosta de fazer teologia da desgraça alheia, como os amigos de Jó, porque tem gente na igreja que fica só interpretando o sofrimento do outro, né? A fulano está sofrendo, mas também já era previsto. Todo mundo sabia que isso não ia dar certo. O sujeito pega uma doença, não, isso é castigo. Isso é castigo. Irmãos, se a gente for entrar nessa área do castigo, Jesus vai explicar para a gente. Lembra que quando os discípulos viram o ceguinho lá, e havia uma teologia judaica que dizia, quem pecou para que esse nascesse o quê? Cego. Aí Jesus diz o quê? Nem ele pecou, nem seus pais. Ele nasceu assim, para que a glória de Deus se manifeste na vida dele. Porque Jesus, ele é o Senhor dos que sofrem. Sabia disso? Jesus, ele é o Senhor dos que sofrem. Ele está sempre com o abatido. Ele sempre se compadece daquele que sofre. O sofrimento humano é algo inexplicável. Inexplicável. Eu sei que você é um bom teólogo, eu sei que você é um cara que tem assim uma linha direta com Deus, mas para de ficar interpretando o sofrimento dos outros. Tá certo? O sofrimento é uma coisa o quê? Inexplicável. É igual a criação de filhos. Eu já vi pais crentes consagrados a Deus, dedicados a Deus, os filhos não derem nada. Sabia disso? Já vi pai que não prestava. O filho nasceu bom, Deus teve misericórdia. Porque filho de crente não é crentinho. Pode ser cretino, mas crentinho não é não. Não é não. Mas a gente, irmãos, gosta de fazer teologia com sofrimento alheio. Vamos para o livro. Jó tem quantos capítulos? 42 capítulos. Qual é o capítulo-chave de Jó? O capítulo-chave de Jó é justamente o capítulo 42. O capítulo final. Tá certo? Alguns colocam os dois primeiros capítulos, capítulo 1 e capítulo 2. De fato, se a gente for fazer uma divisão do livro de Jó, você vai colocar o seguinte: capítulo 1 e 2. O sofrimento de Jó, 1 e 2. Do 3 até o 38, certo? Do 3 até o 38, seria a tentativa de se explicar o sofrimento de Jó. Então os amigos, não, você está sofrendo porque você pecou, não, você está sofrendo porque é isso, não sei o quê, papapá, papapá. Entendeu? Então, o irmão está sofrendo aqui porque tem uma maldição hereditária na sua família, né? O nome da sua avó é Maria do Socorro. Então,
ela vai ficar pedindo socorro para Deus sempre. Então tem essas teologias aí. Maldição hereditária. Tem tanta asneira sendo dita sobre esse negócio de sofrimento que você precisa tomar cuidado. Outra coisa interessante, irmãos, é que do 39 até o 41, Deus faz 70 perguntas para Jó. Deus vai então fazer 70 perguntas para Jó. Não vamos entrar nessas perguntas porque isso dá pano para manga. Mas Deus vai fazer um teste com Jó. Vai fazer algumas perguntas, só faz 70. Quem pintou a zebra, quem botou chifre no veado, vai por aí. Vai fazendo umas perguntas. Onde é que você estava quando eu comecei a construir o mundo? Umas perguntas assim, bem teológicas, para saber qual era o nível de conhecimento de Jó. Aí o que acontece no capítulo 42 de Jó? Existe o quê? Quebrantamento de Jó. Ele diz, eu falei de coisas que eu não conhecia. Eu me abomino e coloco a minha boca o quê? No pó. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser o quê? Frustrado. Frustrado. O nome Jó, tanto no árabe também quanto no hebraico e outras línguas semíticas, tem dois significados básicos. Jó significa o perseguido ou significa o arrependido. Então, se você quiser colocar no seu filho, no seu neto, põe assim, ô perseguido, ô arrependido. Põe lá no nome do menino. Vamos começar aqui, meus amados irmãos, capítulo 1 de Jó. Abra a sua Bíblia, capítulo 1 de Jó. Primeira parte do capítulo 1. Vamos entender o capítulo 1 e o capítulo 2. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava o quê? Do mal. Então aqui nós temos o caráter de Jó. E essa descrição é feita pelo narrador do texto, que ninguém sabe quem foi que escreveu o livro de Jó. Mas diz que ele era um homem da terra de Uz, dá o seu nome. Quais são as 3 características de Jó aí? Do caráter de Jó. 3 características. Quais são? Íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava o quê? Do mal. Íntegro e reto, está colocando, é o mesmo sentido. Ele era um sujeito que tinha consistência, porque íntegro, lembra de leite em pó instantâneo, integral? Lembra disso? O instantâneo salva lá, o integral é que demora, tem que bater, tem substância. Íntegro, ele é inteiro. Você já comprou gasolina adulterada com água dentro, que começa a dar problema no motor? É porque a gasolina não é íntegra, ela é o quê? Misturada. Então, Jó era um cara íntegro. Não tinha negócio de mistura. Ele era inteiro na presença de Deus, seu caráter. Ele era um sujeito reto, no sentido de que ele fazia aquilo que era o quê? Certo. Mas tudo isso era fruto, ele tinha o temor o quê? A Deus. E quem tem o temor a Deus, não somente faz o que é certo, mas também faz o quê? Se desvia do mal. Não basta fazer o que é certo, tem que fugir do mal, se desviar. Deu para entender com esse negócio? Paulo diz a Timóteo, Timóteo, foge dos desejos da juventude, foge. Então ele se desviava, ele fugia daquilo que era errado. Segunda informação no texto sobre Jó, versículo 2. O que diz aí? Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Além de um sujeito crente correto, ele era um sujeito abençoado, com uma família abençoada. Tinha quantos filhos? 10 filhos. 10 filhos. E dizem que as meninas deles, principalmente depois das que nasceram, mas já era bonita, eram o quê? Lindas, as meninas. 10 filhos. Isso para o judeu é uma benção.
Então ele era abençoado na sua vida o quê? Familiar. Preste atenção, você que gosta de falar mal da mulher dos outros, não vá falar mal da mulher de Jó. Porque a mulher de Jó vai ter uma crisezinha lá adiante. Ela perdeu o cartão de crédito, perdeu tudo, coitadinha. Não podia mais no shopping, não podia fazer nada. Perdeu esses 10 filhos. Já pensou a mãe e um pai enterrar os 10 filhos no mesmo dia? Aí a mulher fala para Jó, Jó, abandona esse Deus. Até eu faria isso, você faria. A gente fica julgando a pobre da mulher do Jó. Mas foi a única coisa que Deus preservou para ele. Não deu em dobro. É. A mulher ficou aquela mesma. Fez uma lipoaspiração, deu uma, porque com 200 anos devia ter, né? Deu uma pintada, foi no salão de cabelo, deu uma ajeitada. 10 filhos, depois ter mais 10. Por que Deus não deu o filho em dobro? Porque nós não perdemos nossos filhos. Os filhos nossos só mudam de estação. E os filhos não são nossos. Os filhos são de quem? De Deus. Os filhos são herança do Senhor. Então, esse cara, ele era um cara do bem. Esse homem era um homem abençoado. Versículo 3. Lê para mim aí, o que diz aí? Possuía... Que coisa bonita. O cara era crente, decente, gente boa. Tinha uma família maravilhosa. Em terceiro lugar, o cara era o quê? Rico. Pronto, tá bom demais, não tá? Só falta ser bonito. Não aparece aqui. Mas esse era um sujeito que se a gente for olhar da perspectiva da teologia da prosperidade, esse homem foi o bambambam. Ele seria um modelo, um padrão. Diz que seus filhos iam às casas uns dos outros, faziam aqueles banquetes, cada um por sua vez, mandavam convidar as suas 3 irmãs, comeram, beberam. E aí Jó, então, intercedia pela sua casa. Esse homem, além de tudo, ele era um homem espiritual. Um homem que estava preocupado com a vida espiritual da sua casa, da sua família. Versículo 5, irmãos, vamos lá. O que diz aí? Versículo 6, o que diz? Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Veja que o diabo, ele é um turista. Então toma cuidado com esses crentes que chega aqui na igreja, fica rodeando aí embaixo também. Crente que não pega firme, né? Pessoal rodeando e passeando. Nós temos que entender aqui, porque aqui, na linguagem de Franz Schaeffer, sai do andar de baixo, e agora o negócio está no andar de cima. E aí você tem que entender que muita coisa que acontece aqui embaixo, no nosso dia a dia, é determinado nas esferas o quê? Espirituais. Por isso que Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Tá certo? Por isso que quando Pedro chega para Jesus e propõe aquela ideia dele não ir morrer em Jerusalém, o que Jesus disse? Arreda-te o quê? Satanás. Porque não era Pedro era apenas o quê? Um instrumento ali, ele estava sendo usado. E Pedro era crente? Era. E o diabo pode usar o crente? Ah, meu irmão, é muita coisa. O que tem de crente usado pelo diabo, não tem brincadeira. Porque o diabo não vem, ele vem com sutileza, com sofismas. Tá certo? E esse tal de Pedro, né, que parece com a gente,
alguns 15 minutos atrás, ele tinha feito a maior revelação da sua vida. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. 15 minutos depois, já estava sendo usado pelo diabo. Então, toma cuidado quando você vier aqui para a igreja. Porque se você vier para aqui para fazer crítica, para falar mal, cuidado para você não estar sendo instrumento de Satanás. E ele está ao nosso o quê? Derredor. Ele não pode possuir o crente, mas ele fica atazanando ao redor. Ele quer uma brecha. Por isso que Paulo diz, não deis lugar ao diabo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas aí numa reunião celestial, coitado, está aqui, o cara está aqui embaixo. Nós estamos aqui tratando. Aí os capetas estão reunidos lá vamos lá derrubar o pastor Arival essa semana. Estão decidindo lá. Eu não estou sabendo de nada aqui, nem você. Tá certo? O diabo dizia, essa semana eu vou atazanar aqueles crentes domingo ali. Então o diabo já põe uns 3 demônios aqui, escala, né, para atazanar a sua vida. Você não está sabendo, mas a coisa está sendo discutida nas esferas o quê? Celestiais. Deus pergunta, de onde vês? Versículo 8. Perguntou ainda o Senhor a Satanás. Versículo 8. Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia o quê? Do mal. Presta atenção. Deus aqui se sente o quê? Orgulhoso, na linguagem urbana, né? De ter Jó como seu servo. E ele bate um papo, você está vendo aí? Aí o que Satanás vai fazer? Aí vem aquelas teses que o pastor Hernandes escreveu o livro, aí você depois compra o livro do pastor Hernandes. Mas a primeira tese aqui, que Satanás coloca, lê comigo versículo 9, vamos ler juntos aí. Então respondeu Satanás ao Senhor, porventura Jó, debalde, tema a Deus? O que significa isso? Você sabe que Satanás ele gosta de fazer o quê? Perguntas. E quando o diabo quer lançar dúvida, ele faz o quê? Perguntas. Se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Sabe qual é a tese que o diabo faz? Porque o diabo ele é o nosso o quê? Acusador diante de Deus. Ele diz assim também. Ele está dizendo, é possível um cara crente servir ao Senhor sem interesse? Porque debalde não tem nada a ver com balde, tá? Está dizendo assim, pode alguém sem nenhum interesse, sem nenhuma motivação te servir? Agora veja que coisa interessante, irmãos. Versículo 10, o que é que diz aí? Acaso não cercastes concebe a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes e os seus bens se multiplicaram o quê? Na terra. Veja bem que o diabo sabe tudo sobre sua vida. Sabe quanto você tem no banco? E o diabo sabe aqueles que Deus está o quê? Abençoando. Sabe de tudo. E o diabo vai colocar uma coisa que é muito interessante aqui. Ele está dizendo o seguinte: é muito fácil ser crente, é muito fácil ser íntegro, é muito fácil ser temente a Deus, se desviar do mal, se o Senhor abençoa a vida do cara. Esse homem tinha que ser crente mesmo, porque tudo que ele faz o Senhor abençoa. Aí qual é a tese do livro de Jó? Deus vai mostrar para Satanás, olha que bagunça, vai bagunçar a vida do cara todo, porque Deus está brigando com Satanás lá em cima. O livro todo de Jó vai provar essa tese aqui. Qual é a tese? Que você e eu, nós podemos servir a Deus independentemente de qualquer coisa. Você lembra daqueles 3 jovens que foram jogados na fornalha? Amigo de Daniel? Qual foi a tese dele? Ele disse, olha, nós estamos prontos para morrer, o senhor vai jogar na fornalha. E se o Senhor Deus quiser nos salvar, mas não salvar, se não quiser, a gente vira churrasco de crente mesmo, não tem problema.
Nós não vamos abrir mão da nossa o quê? Da nossa fé. Nós não servimos a Deus por interesse. Então veja que Satanás, ele é o pai da teologia da prosperidade, que está pregando na Igreja Universal, nessas igrejas aí, que diz, vem para aqui, porque Deus vai o que? Lhe abençoar. Toda essa teologia que tem aí, da prosperidade, quem é o pai? O diabo. Porque o diabo, quando convida essas pessoas para ir para essas igrejas, não está apelando para a fé. Está apelando para quê? A avareza. O cara vai, porque se ele for, ele é o quê? Abençoado. Aqui comigo o cara morre. A gente ora e o cara morre. Um Deus cura, mas outro morre. Tá certo? Você sabe que não existe outro meio de você ser abençoado por Deus se não for através do trabalho. Porque Jó deve ter trabalhado pra caramba. Porque Deus não ia abençoar um cara se ele não o quê? Trabalhasse. Porque o trabalho foi criado por Deus antes da queda. Sabe por quê? Para mostrar para a gente que a preguiça é que é pecado. Não é o trabalho é bênção. Eis que será abençoado o homem que teme ao Senhor. Do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás e tudo tirar. Nem está aqui, se cumpriu aqui. Mas o capeta é ousado. Ele vai lá e diz, esse cara aí, esse Jó, que o senhor está fazendo essa propaganda toda, ele é crente desse jeito, ele é íntegro desse jeito, porque o senhor está abençoando ele demais. Agora vem uma coisa, irmãos, que é esquisita para a gente, mas é confortador também. Então Deus agora dá uma autorização para Satanás. Veja aí. Veja no versículo 11 e 12. Vamos ler juntos lá? Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem. E verás se não blasfema contra ti tua face. Disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Aqui tem umas lições interessantes. Primeiro, ninguém pode fazer nada, nem o capeta pode fazer alguma coisa contra você, se não tiver o quê? Autorização de Deus. Então tem que passar lá na sala do trono, e aí receber o visto autorizado. Se ele não autorizar, meu filho, o maligno não o toca. Diz amém aí, por favor, gente. O diabo não pode nada na vida do crente se ele não tiver autorização de Deus. Vocês estão me entendendo o negócio aqui, como é que é? Agora, Deus pode permitir também que o diabo tire tudo do cara. Deus pode. E vocês conhecem a história aí. Sucedeu num dia, versículo 13. 13. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam. Vinham na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse, os dois lavraram as jumentas, passeam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e levaram, e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava ele ainda quando veio outro e disse, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava ele ainda quando veio e ouviu, disse, dividiram os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e o levaram. Mataram aos servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também se falava ainda quando veio outro e disse, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te o quê? A nova. Irmãos, é muita notícia ruim, não é? Muita tragédia. Você conhece alguém que teve tudo isso de uma vez só assim? Eu não conheço. Perder 10 filhos, perder todos os bens, perder tudo num dia só. Porque o diabo, ele vem somente para matar, roubar e... Você imagina a alegria que Satanás fez isso. Diz que quando um crente sofre, o diabo faz festa. A festa dos arraiais
né, do capeta, quando ele está fazendo um crente passar por sofrimento, por maltratos. Agora veja, irmãos, que o texto vai nos ensinar. Versículo 20 a 22. Vamos ler juntos? Então, Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e disse: Nu saí do ventre de minha mãe e nu o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Veja que Deus está provando para Satanás a tese dele. Qual é a tese de Deus? Um crente pode ser íntegro, pode me servir com integridade, sem ser por interesse. Irmãos, tem crente que com qualquer problema fica revoltado contra Deus. Por que está acontecendo comigo, Senhor? O que eu fiz de errado? Será que tem alguma coisa errada na minha vida? Será que eu estou pagando agora? E quando é o filho? Aí o pai diz: será que eu fiz alguma coisa lá atrás que o meu filho está sendo... Deus está me castigando. E aí entra num negócio de castigo na cabeça. E aí sabe o que o diabo faz? Deita e rola. Porque o diabo quer justamente estragar o seu relacionamento pessoal com Deus. Conseguiu alguma coisa? Não. Segunda reunião, lá no capítulo 2. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também quem? Satanás. Esse cara não desiste. Se o diabo tem uma virtude, é que ele é trabalhador e persistente. O diabo é o primeiro que chega na igreja e o último que sai. E trabalha durante o culto, que é uma beleza, com esse negócio de internet. Você não imagina. E agora com Pokémon, tem crente que vem procurar Pokémon aqui. Cuidado pra você não cair no metrô, cair num buraco aí. Depois botar a culpa em Deus, tá? Toma cuidado. Veja no texto, irmãos, que o diabo vai lá, se apresenta. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás: estava rodeando lá na igreja de Pinheiros, não entrava para assistir o culto, ficava só lá embaixo, conversando, fofocando. Aí no versículo 3, perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Você acha que o diabo observa você ou não? Você lembra quando os caras chegaram lá em Atos dos Apóstolos e quiseram expulsar uns demônios? E os demônios disseram: olha, nós conhecemos Paulo. Ou seja, Paulo era conhecido nas esferas malignas. O diabo sabe da minha vida e sabe da sua vida que você não imagina. Sabe tudo. Ele está ao nosso derredor. Derredor. O diabo sabe quando você fica sozinho. O diabo sabe quando você passa por provações. O diabo é um psicólogo. A turma escreve: Jesus, o maior psicólogo do mundo. O diabo é o maior psicólogo. E Jesus não veio para ser psicólogo. O diabo é. Ele sabe. Ele olha para a tua cara e diz: esse cara, ele está vulnerável nisso aqui. Já sabe pela tua cara. E ele vai de novo o quê? Acusar. Deus diz: porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasse contra ele para os consumir sem causa. A gente lê isso aqui, irmãos, é muito cômodo aqui para a gente. Mas se a gente fosse Jó? Quer dizer, o capeta faz uma reunião lá com Deus e fica Deus querendo provar que a gente é crente e a gente levantando lambada aqui na terra e eles lá disputando, provando as suas teses teológicas. O que acontece no texto? Vai caminhando. Ele diz, versículo 4, lê comigo, 2:4. Então
Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos, na carne, e verás, se não blasfema contra ti na tua face. O diabo é cruel. Primeiro tira o que você tem. Depois o diabo vai mexer em você, naquilo que é mais precioso para você, que é a sua vida. Por isso que você, quando vai para o hospital, como é que você chama? Paciente. Você é paciente. Então você é Jó. Você fica lá, a turma trocando você, né? Fazendo limão você, coisa que nunca você imaginava que eu fazer com você, estão fazendo. E você não pode reclamar, você tem que ser o quê? Paciente. Quietinho lá, paciente. Aí você vê que você não quer, não é? Nada. E o diabo sabia. E o diabo então manda umas doenças lá. Se fala que, os comentaristas falam que Jó teve umas quase 60 tipos de doenças vieram sobre Jó. Tudo de vez. O cara teve catapora, sífilis, diarreia, meningite, veio tudo de vez. Foi né? Atacou tudo. Ele só não matou porque Deus disse: você vai fazer tudo, mas não vai o quê? Tocar na sua vida. Irmãos, veja lá no versículo 7. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto. Tumores o quê? Malignos. Qual era a origem desses tumores? Hein? Malignos. Tumores malignos. A ideia aqui é que toda essa doença que estava sobre a vida de Jó, qual era a sua origem? Maligna. Maligna. Agora, você tem um tumor já é ruim. Agora, você tem tumor do pé até a cabeça. Diz que escorria pus. Ele foi para o monturo da cidade, o lixão da cidade, e ficou lá sentado, raspando. A mulher dele não aguentou, coitadinha. Coitada dessa mulher. Não tinha nem Ana Maria Braga para ela assistir, para disparar um pouco. Ela diz no versículo 9, então a sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e o quê? E morre. Mas ele lhes respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus, não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Ouvindo, pois, os 3 amigos de Jó todo este mal que lhe sobreviera, chegaram cada um do seu lugar. Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, Zofar, os danamanita, e combinaram ir juntos, condoer-se dele e consolá-lo. Levantando eles de longe os olhos, e não reconhecendo, ergueram a voz e o quê? E choraram. E cada um rasgando o seu manto, lançava o pó sobre a cabeça. Sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites. E nenhum lhes dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Esses caras eram amigos ou não eram? Eram. 7 dias com Jó no monturo, só chorando, sem lhe dizer uma palavra nenhuma, diante do quadro do sofrimento daquele homem. Porque, irmãos, e eu vou dizer isso como pastor, tá? Tem sofrimento que o crente passa, que não adianta você ficar perguntando, pastor, por que eu estou sofrendo? Meu filho, departamento celestial, PROCON celestial, não sei. O que eu posso fazer por você? Sentar e chorar com você. Diz: meu filho, eu estou aqui para a gente chorar junto, porque eu não sei. Não sei. E eu não sou prognosticador também não, tá? Porque a turma, pastor, por que ele está sofrendo? Meu filho, eu não sei. Eu não lanço, não jogo carta, não lanço búzio, não sou prognosticador, aliás, está proibido. Ninguém sabe. Você está passando por um problema na sua vida, por que Deus, né, levou o doutor Rudi com 43 anos? Por quê? Aí você diz: não, para quê? A gente fica naquele, por quê, para quê? Não responde nada. A viúva sofre, os filhos sofrem, e a gente não tem o quê? Resposta nenhuma.
Não tem. Eu queria ter 7 filhos, só tive 2, porque 3 foram por aborto natural. Eu vou ficar brigando com Deus, por que não nasceu? No dia que nós fomos ver um, pensando que ia ver o sexo, tinha uma bola lá dentro. E os meninos tudo em casa esperando saber qual era o sexo. A igreja em festa, tudo, né? Eu falei, meu Deus do céu. Aí chorava a taça, eu falei, eu tenho que segurar a bucha aqui agora. Passei numa feira de cachorro, comprei um cachorro. Cheguei em casa, os meninos perguntaram, qual é o sexo? Está aqui, a cachorrinha, uma salsicha, olha. É, meu jeito, né? Aí depois eu me tranquei lá e fui chorar, escondido. Aí é eu e Deus, mas tem hora que você tem que segurar a bucha, tem o que não. Eu me lembro de um irmão nosso aqui, que ele era surdo-mudo, ele tinha um filho de 14 anos, o menino morreu com câncer. E eu estava no dia com ele no hospital lá, o menino tinha câncer dos ossos. E eu estava com ele lá, e ele não podia falar, ele só urrava. Eu estava lá e o menino, quem tem câncer dos ossos, você ouve os ossos estalando. E a mãe lá, desesperada, dando massagem, a menina foi, porque eu não tinha o que fazer mais, morreu. E eu estava lá, e a gente desce com esse menino no hospital, vai lá para o local, como é o nome daquilo lá? Necrotério. Aí vê o garoto de 14 anos, o garoto jogava bola com a gente aqui, um menino espetacular. 14 anos. Aí eu vou perguntar para Deus o quê? Aí ele dizia, pastor, eu falei, aí ele chegou lá e disse, pastor, ele não está morto não. Eu falei, está morto. Não está morto, não está morto. E o cara se agarrou comigo, eu tive que segurar esse cara. Irmãos, depois, quando foi 3 horas da manhã, eu entrei no carro. E quem disse que eu conseguia mais ligar o carro? Eu chorei 1 hora direto. Eu tinha que fazer uma sessão de descarrego. O negócio estava pesado. Chorar, porque eu não aguentava aquilo. Você aguenta um negócio desse? Determinadas coisas, você vê uma mãe, um pai. E de vez em quando ele tinha as crises dele, ele tinha uma banca de revista, ele entrava lá, e ficava chorando no quintal, urrando, porque ele não falava, ele era surdo-mudo, o pai. E eu ia lá, chegava com ele, abraçava com ele lá no quintal, ficava com ele lá. E ele não sabia expressar o que ele estava sentindo, a dor que ele estava sentindo. Agora, é muito fácil a gente chegar lá e dizer, não, isso aí é pecado, isso é isso aqui, isso aqui. Você não sabe, irmão, não sabe. Só Deus sabe. Só Deus sabe. Pronto, terminou o capítulo, a vida de Jó termina aqui. 1 e 2, o cenário está montado, tá certo? É o primeiro ato. Se você for do 3, pode passando aí, 3, até o 47, é só debate. 37, vamos lá para o 37. 37. Eita, só tem 5 minutos. 37, só debate. Capítulo 38, Deus agora entra em cena. Deus agora entra em cena. No capítulo 38, o Senhor convence a Jó de sua o quê? Ignorância. Depois disso, o Senhor, do meio do redemoinho, respondeu a Jó. E aí são 77 perguntas. No capítulo 38, Deus vai perguntar para Jó, Jó, você é capaz de explicar a criação? Os versos 38 e 39, você é capaz de supervisionar a criação? Capítulo 40, os versos 6 até o capítulo 41, versículo 34, você é capaz de dominar aquilo que eu criei? São 77 perguntas que estão sistematizadas nessas 3 áreas. Né? Primeiro, você é capaz de explicar a criação? Você é capaz de supervisionar a criação? Você é capaz de dominar a criação?
Aí vamos lá para o capítulo 42. Capítulo 42 começa como? Então, lê comigo. Então, respondeu Jó ao Senhor. Então, lá no 38, então perguntou o Senhor a Jó, não foi? Aí vieram as 77 perguntas. Aí agora Jó resolve o quê? Responder. Qual é a resposta de Jó? Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Irmãos, grife esse versículo aí, porque esse versículo é o versículo chave na minha leitura, para você compreender o livro de Jó. Porque o livro de Jó, ele tem como objetivo não explicar o sofrimento humano, mas ele tem como objetivo revelar o Deus que está com aqueles que sofrem. Então, o livro de Jó, ele tem muito mais, do ponto de vista da perspectiva teológica, a finalidade de mostrar quem é Deus, do que mostrar o sofrimento de Jó. Sabe por quê? Porque essa verdade aqui, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havia dito, e eu falarei, eu te perguntarei, tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos, o quê? Te veem. Presta atenção, por que Deus permite o sofrimento na vida do crente? Para que nós, no sofrimento, saiamos do conhecimento teórico de Deus para o conhecimento o quê? Prático de Deus. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos o quê? Te veem. Ele não está vendo Deus no sentido físico, ele está vendo a presença de Deus na sua vida. Na sua vida. E ele começa dizendo, bem sei. Bem, eu sei bem. É como o apóstolo Paulo diz, eu sei em quem tenho crido. Eu bem sei, Jó sei, que tudo podes. Tudo que sou. O Senhor é onipotente. E a sua onipotência, ó Deus, ela é administrada na nossa vida através dos teus planos. E nenhum dos teus planos pode ser o quê? Frustrado. O Senhor faz o que quiser na minha vida, na vida de quem quiser. O Senhor é dono de tudo. Então, se você estiver sofrendo, se você vir alguém sofrendo, e essa pessoa é uma pessoa de Deus, você tem que dizer, isso aí, meu irmão, está acontecendo para que você conheça o quê? Quem é Deus. E aí é a minha tese, como mero estudioso do livro. Eu tenho 4 argumentos aqui, ou 4 verdades que Deus está nos ensinando nesse livro. Primeiro, o Deus de Jó é o Deus que dá. O Deus de Jó é o Deus que tira. O Deus de Jó é o Deus que preserva. O Deus de Jó é o Deus que restitui. Se você for olhar, Jó vai dizer lá, e está provado no capítulo 1, tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Mas esse Deus que me deu, Ele pode tirar na hora que Ele quiser. O Deus que dá é o Deus que tira, meu irmão. Então baixa a sua bola, murcha a sua bola. Você está achando que é você que conquistou, que você que é o bambambam? O Deus que dá é o Deus que tira. E Ele tira na hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser, usando os instrumentos que Ele quiser. Ele tira. Por isso que Jó diz aqui, a gente usa no enterro, né? O Senhor deu, o Senhor o quê? Tirou. Louvado seja o nome do... A gente usa esse enterro, né? Usa isso no dia a dia.
Isso não tem nada a ver com caixão de defunto. O Deus que dá as coisas para a gente é o mesmo Deus que tira. Mas esse Deus que dá, o Deus que tira também, ele é o Deus que preserva. Ele diz para Satanás, tira isso, isso, isso. Mas só você não vai o quê? Tocar na vida dele. Preste atenção. Deus dá as coisas para a gente, Deus tira as coisas da gente. E o que ele preserva, é ele que está preservando. Sabia disso? A gente acha que nós somos bons pais, né? Bons maridos, bons esposos, sabe? Se não fosse a graça de Deus, você seria o maior chifrudo do mundo, rapaz. Baixa essa tua bola, rapaz. Tua mulher te tolera, tu é muito feio, barrigudo, careca, roncador. É graça sobre graça. E você, mulher, você está achando que você está com essa bola toda também? Olha-se no espelho, faça como Mara, Miriam. Se não fosse a graça de Deus, seu casamento não estava de pé. Esse marido seu já tinha ido embora há muito tempo. É Deus que preserva, irmão. É Deus que preserva. Mas o que é bonito no capítulo 42, o Deus que dá, o Deus que tira, o Deus que preserva, é o Deus que restitui. Veja no versículo 10, do capítulo 42, diz assim, mudou o Senhor a sorte de Jó. Mudou a sorte de Jó. Quando este orava pelos seus amigos, ele foi para a vigília de oração, toda sexta-feira, na igreja Pretério de Pinheiros, né? Ele começou a orar ali, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo que antes o quê? Possuíra. O Deus que dá, é o Deus que tira, é o Deus que preserva, e é o Deus que restitui. Se ele quiser, ele dá o dobro, o triplo, o quádruplo, ele dá, ele restitui. E tudo isso pela sua graça. Pela sua graça. Veja no versículo 11, então vieram a ele todos os seus irmãos, e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Quem foi que enviou? O Senhor. Não foi Satanás. Satanás simplesmente é um contínuo de Deus. Ele faz o que Deus manda. Ele não tem poder para fazer nada. Agora, o que é interessante aqui, irmãos, é que quando a gente está na dureza, os amigos somem, né? Mas quando a coisa começa a melhorar, todo mundo volta. A casa enche. Foi assim com ele, né? Começou a voltar, melhorou. Ó, o Jó está melhorando de vida. Tem amigos que são como ave de arribação. Quando você tem, eles vêm. Quando você não tem, eles vão. Os desgraçados. Não são amigos verdadeiros. São amigos de interesse. Jó, assim abençoou o Senhor, o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, 1000 juntas de boi, também teve os 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira Gemima, da outra Késia, e da terceira Keren Hapuk. É isso? Em toda aquela terra não se achavam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Ah, se você estivesse lá, além de bonita, rica, para você dar o golpe do baú, tudo que você queria na vida. Deus fez isso com ele. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas. Depois disso viveu Jó 140 anos e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó velho e farto de dias. Qual é a lição que nós vamos aprender do livro de Jó? 4 ensinamentos sobre Deus. Deus dá, Deus tira, Deus preserva e Deus restitui. Tudo que nós temos e que nós somos vem de Deus. Certo? Então, não reclame só quando Deus está tirando, não. Agradeça quando Ele está dando. Agradeça quando Ele está preservando. Reconheça que tudo que você tem foi Deus que lhe deu. Tá certo? Vocês entenderam direitinho
aí o negócio, como é que é? Os americanos entenderam aí que eu estou... Está traduzindo tudo aí que eu estou falando para facilitar, inclusive, a tradução, tá? Nós temos os americanos aí hoje. Está traduzindo tudo, das brincadeiras. É interessante. Então, irmãos, é isso aí. Aí termina o livro de Jó, aí você pergunta, por que Jó sofreu? Tem explicação? Não. A única explicação que tem é a seguinte, Jó está dizendo, eu te conhecia, só de ouvir, mas agora os meus olhos o quê? Te veem. Irmão, só sabe quem passa. Só sabe quem passa. Esse negócio da gente ficar, fulano, não, você não sabe. Irmão. Cada um sabe onde dói o seu calo. E tem coisas na vida que você só vai aprender quando você o quê? Passar e experimentar. Certo, meu jovem? Um cara feio desse casou com uma moça bonita, tem uma família bonita, é uma bênção de Deus. Foi Jó que deu aqui para o final, jogador do Corinthians, do Santa Cruz, está aqui agora com a família toda aqui na igreja. Certo? Fala, meu irmão, pergunta aí. Onde é que você está lendo isso aí? É porque tem um versículo lá, em Jó capítulo 21, que diz assim, eu sei que o meu Redentor vive por fim, se levantará sobre a terra. E aí eles usam essa figura do Goel aí, do Redentor, para ilustrar a figura de Jesus. Agora, isso aí é nota de rodapé. O cara dá a opinião dele, a turma enxerga tudo, né? Por isso que Calvino nem Lutero gostava de nota, que Bíblia com anotação. Botaram aí, se Calvino tivesse vivo, ia mandar queimar. Essa Bíblia de Genebra. Isso aí é coisa de editor para vender Bíblia, né? Vamos orar então? Encerrando. E nós vamos para o culto agora às 11 horas. Tem 20 minutos aí para a gente dar uma descansada. Quem é que vai orar aqui? Eu vou pedir para quem orar. Quem é que vai orar aqui? Ninguém quer orar? Ora aqui, minha irmã. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado a Deus pelo privilégio que nós temos de estarmos aqui na Tua casa para aprender mais da Tua palavra, ó Pai. Abre o nosso entendimento, dá-nos a sabedoria dos céus para compreendermos a Sua palavra. Esteja conosco, ó Pai, no culto, esteja com o pregador, esteja, Deus, com o nosso coração, ó Pai, para que nós podemos, ó Deus, estar de mente e coração abertos e para nos entregarmos, ó Deus, a Ti e para ouvir o que o Senhor tem a dizer para a nossa vida, para o nosso coração. Guarda-nos, ó Deus, é tudo isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.